A Luana é focada na alimentação saudável e resolveu abrir um café com a pegada vegana em um local aconchegante. Ela acreditava ter encontrado um grande nicho para os negócios e mandou ver, mas no período pandêmico teve de fechar as portas e os transtornos foram grandes. Para se manter viva no mundo do empreendedorismo, resolveu transformar o café em uma cozinha delivery. E a experiência também não foi nada legal. Onde foi que eu errei? Em 2018, a Casinha Café surgiu com uma proposta diferente: oferecer um espaço acolhedor e um cardápio vegano. Em 2020, por conta da pandemia, acabou fechando. No mesmo ano, foi reaberta, mas aí acabou passando por uma série de problemas e teve que fechar novamente. A gente agora vai entender exatamente o que aconteceu e contar a história da Casinha Café. Tudo bom, Lu? Obrigado por receber a gente, tá? Imagina. Conta então um pouquinho da história da Casinha Café, como é que foi isso? Fechou em 2020 por conta da pandemia, abriu no final do ano, mas aí tinha uma série de problemas aí, e aí vocês tiveram que fechar de novo, na verdade, para se reinventar, né? Foi. Como é que foi esse período? Nossa, foi uma loucura. Na verdade, desde 2018, né, o Casinha mudou bastante. Ele começou como um cafezinho pequenininho, atendendo principalmente alunos universitários. E aí, por conta da pandemia, a gente teve que mudar todo o cardápio, viramos um restaurante, a gente teve que fazer pratos congelados, entregar, e aí várias dinâmicas nos fizeram fechar de novo em fevereiro de 2022, e aí reabrimos em julho. E deu tudo certo. Mas aí vocês reabriram e teve uma série de problemas um pouco antes disso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Você falou para mim, por exemplo, com relação ao horário. A empresa não tinha um horário certinho de funcionamento. Como é que era isso? Isso, antes da pandemia a gente funcionava como um café mesmo, de 4 da tarde até 10 da noite. Então tinha mais lanchinhos e o nosso horário era sempre o mesmo, tudo certo. Quando veio a pandemia, a gente ficou funcionando fechado, então a gente atendia por encomenda, delivery, a gente que levava, então funcionava em um formato X. E aí quando foi flexibilizado, né, as regras da pandemia, a gente começou e agora? Em que horário a gente vai funcionar? Para o almoço, como a gente estava fazendo na pandemia, mais como lanche, enfim, da tarde. Então foi um momento complexo, que aí a gente ficava abrindo em 2 horários, fechava no meio da tarde, isso deixava os clientes confusos e foi uma das coisas que a gente melhorou agora que a gente voltou. Mas aí tem essa questão que você falou, os clientes confusos, né? Vocês não fizeram uma pesquisa, não tentaram entender ali qual seria o melhor horário naquele momento para estar funcionando? A gente considerou os horários que eram de maior fluxo aqui na loja, né? Então, o período depois do almoço era um período que ficava vazio. Então a gente falou, bom, esse período não é interessante. Só que aí os clientes queriam vir. E aí chegavam aqui, dava com a porta fechada, e a gente falava, daqui a meia hora a gente abre, daqui a 1 hora a gente abre. Então isso era ruim para a experiência do cliente e a gente aprendeu muito e não repetiu agora. E com relação à questão do funcionamento da empresa, com relação à parte administrativa, como é que era essa parte? Então, como a gente estava muito na operação, a gente ficava sempre apagando incêndio e você sabe que é muito difícil trocar o pneu do carro em movimento. Então a gente tinha muitas ideias, a gente queria ampliar nosso público, a gente queria fazer muitas coisas, mas a gente acabava não conseguindo, não dando conta, né? A nossa cozinha é pequena, então, pro tanto de coisas que a gente já tinha criado ali no meio da pandemia, quer bolo de aniversário, a gente faz. Quer salgado, a gente faz. Quer lanche, a gente faz. A gente começou a fazer tudo e a gente não dava conta. Então isso acabou gerando um pouco de frustração, porque os clientes chegavam, não tinha. E aí, enfim, quando a gente fechou para se reformular, isso foi uma das pautas que a gente levou em consideração. Ou seja, o cardápio não tinha um padrão, né? Vocês iam atendendo conforme os clientes pediam. Era basicamente uma ONG, a gente vivia por amor mesmo, a gente adorava criar pratos novos. Isso é uma característica muito forte minha e da minha sócia, da Lívia, de sempre criar coisas novas, querer comer coisas gostosas e querer veganizar novos pratos e oferecer lanches gostosos, comidas gostosas para os nossos clientes, porque a gente se orgulha muito de oferecer lanches veganos e muito gostosos. Tanto que a maioria dos nossos clientes não são veganos, não são vegetarianos, eles vêm aqui realmente porque a comida é boa.
ideia é muito boa, né? A experiência é ótima. Mas para conseguir colocar em prática, desenvolver, não estava funcionando, né? Não estava funcionando como Até por negócio. questão dos insumos, né? Para vocês terem. Isso, a gente é muito criativa e isso é um lado positivo, mas também é complicado. A gente acabava criando pratos diferentes por semana, então acabava sobrando insumo, tendo desperdício, a gente não conseguia calcular certo a ficha técnica de cada prato, né? Então isso acabava... a gente acabava jogando dinheiro fora. Então, quando a gente foi reabrir, a gente realmente pensou o que funciona, quais são os pratos de maior apelo, que os clientes mais gostam, e a gente fez ficha técnica, viu o preço correto a se cobrar por eles, e agora tá tudo certo. Mas aí, antigamente, a questão era justamente essa. Vocês não... A ficha técnica é a avaliação do produto, é ver o quanto que você gasta para colocar aquele produto à venda. Então, se você tem um prato que o custo dele é em média R$5, o seu ticket ali tem que ser um pouquinho acima de R$5 também, pelo menos 100% para poder valer a pena. Vocês não faziam isso? Não, a gente calculava por alto, sabe? Assim, realmente a ficha técnica é um cálculo... O pessoal que trabalha com finanças, inclusive a gente também contratou um serviço de consultoria financeira para nos ajudar nesse momento. É um cálculo padrão mesmo, para todos os que vocês não faziam. Que a gente não fazia. A gente não tinha tempo, a gente estava sempre apagando incêndio, quebrou uma máquina, tem que acabar um insumo, então a gente tinha que comprar, tinha que fazer, quebrou prato, tem que comprar mais prato. Então a gente estava realmente imersa. E aí a gente viu que isso era um problema e agora a gente entendeu que o negócio tem que funcionar realmente como um negócio, tem que dar lucro, tem que ter salário, a gente não tinha nem salário. Então, por falar nisso, vocês cuidavam de tudo sozinhas, né? Então assim, vocês não tinham ajudante, praticamente cozinhavam, faziam entrega, como é que era? A equipe sempre foi muito pequena, a Lívia, quando eu cheguei, a Lívia que abriu o Casinha sozinha, ela que fazia tudo, ela comprava insumo, ela cozinhava, ela entregava os pedidos, então isso é insustentável. Quando eu entrei, eu trouxe um pouco do know-how que eu já tinha de outras empresas, mas ainda assim, sempre foi um lugar de muito amor, né? Então a gente sempre se doou muito para querer oferecer um prato mais bonito, um prato mais gostoso, então a gente estava sempre aqui. E não funciona, né? O negócio precisa dar lucro. Ou seja, faltou pensar um pouquinho na empresa, né? Faltou, exatamente. Faltou pensar em como um negócio. A gente tratava como se fosse nosso bebezinho, que a gente quer oferecer coisas lindas, quer que os clientes saiam satisfeitos, mas que como um negócio não funciona assim. Isso era uma ONG, como você falou. Era uma ONG. Causava mais... A gente não tinha vida pessoal, a gente estava sempre aqui. Então, é cansativo e é insustentável. Então, quando a gente resolveu fechar, foi exatamente para pensar num formato que seja sustentável para a gente, que seja atraente para os clientes, claro, mas que seja sustentável para a gente como pessoas. Se a gente pensa nos animais, a gente também tem que pensar na gente como humanos. Da gente entrar um pouquinho nesse mérito de quando vocês decidiram fechar as portas, como é que era financeiramente a empresa? Ela nunca ficou no vermelho, a gente nunca precisou pegar empréstimo nem nada disso, mas a gente não conseguia nem pagar os nossos salários. Então, como um negócio, não funciona. A gente conseguia pagar tudo, mas ficava no 0 a 0. E aí não dá certo. E a administração financeira e também a administração da empresa como um todo, como é que funcionava? A gente mal conseguia parar para fazer esse balanço. Então, de mês a mês, a gente só pagava as coisas, só ia no fluxo, assim. A gente não conseguia parar, analisar, olhar, a gente comprou mais insumos, hoje comprou menos, vamos investir aqui, vamos investir ali. A gente não conseguia. A gente, inclusive, tinha a intenção de fazer reunião com a equipe toda semana, a gente não conseguia fazer nada do que a gente esperava. Então, era frustrante como empreendedor. E a gente via que a gente ficava patinando. E assim não funciona. A empresa tomava todo o tempo de vocês? E como é que era isso? Todo o tempo. A gente estava sempre aqui, apagando incêndio, atendendo, cuidando das coisas e não conseguia parar para analisar. E a gente realmente, para você ter um negócio que funcione, que vá para frente, que tenha novas expectativas, né? Você precisa parar e olhar o seu negócio como um todo, pensar em estratégias, pensar em ações, como ele vai crescer, saudável. E a gente não conseguia fazer isso. E com relação aos funcionários, como é que era? Então, como era tudo
entra, vem e vamos. Era meio que eles também entravam no carro em movimento. Então a gente não conseguia fazer uma contratação bem feita, a gente não conseguia fazer treinamentos bem feitos. E isso causava frustração na gente também, porque quando a gente estava aqui, a gente via que eles tinham muitas dificuldades no sistema, ou de atendimento, de saber algum ingrediente. Então, quando a gente fechou, foi uma das coisas que a gente pensou. Vamos criar um regimento interno, vamos criar um checklist de entrada e de saída, do que é o casinha, do que é... O que a gente quer vender, além da comida, né? A gente vende também uma ideologia, né? Nós somos veganos, eu e a minha sócia, então a gente precisa que toda a equipe entenda tudo, tanto de ingredientes como o espaço mesmo. É um espaço de acolhimento, livre para animais, para pessoas. E aí, na época, vocês conseguiram identificar isso? A gente sabia que tinha muitos problemas, mas a gente não conseguia parar, analisar, ver como resolver. A gente não conseguia. Mas aí, quando a gente conseguiu realmente parar, olhar os concorrentes, olhar o que a gente tinha de problema. É insumo, então vamos ver os fornecedores, os melhores fornecedores que tragam aqui, os melhores preços. Para a gente não precisar ficar saindo para comprar o tempo inteiro, que isso é um problema, você gasta tempo, gasta gasolina, gasta, enfim. Então, vamos resolver a questão dos insumos, vamos resolver a questão da equipe, o que a gente espera da equipe. A gente, inclusive, pensou em mudar o nosso formato e a gente viu que não ia dar certo, porque os nossos clientes são maravilhosos, eles vêm aqui realmente para conversar. Então, esse formato de só pede, pega e vai, como muitos cafés que abriram agora fazem, não funcionaria pra gente. Aqui Mas já tinha um espaço para eles ficarem naquela época? Já. Não, a nossa estrutura continua a mesma. A gente fez uma mudança visual no espaço, mudamos as paredes, as cores, adesivamos diferentes, a gente fez mudanças visuais, mas a estrutura já existia. E a gente manteve. Mas essa questão de fazer o pedido no balcão, de receber na mesa, a gente deixou melhor estruturado. A gente tem agora informativos na mesa, então todo mundo sabe que é para pedir no balcão. Isso era uma coisa, a pessoa chegava e ficava sentada na mesa esperando o garçom ir, a gente não tem garçom. Você citou isso para mim quando a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa, você falou para mim que o cliente não entendia bem o que era a empresa, qual que era a proposta. Quando que você percebeu isso? A gente recebia muitas mensagens de dúvida, tanto pelas redes sociais quanto no WhatsApp, não sabia horário, não entendia o que a gente servia cada dia, como funcionava o brunch. E aí a gente já entendeu que não, a gente precisa melhorar. Até os horários, né? A gente fechava no meio da tarde. Quem que fecha no meio da tarde? Só a gente mesmo. Mas aí a gente melhorou e agora a gente funciona o dia inteiro. Como é que foi o dia que você sentou com a sua sócia e falou, tá na hora da gente parar, repensar e reorganizar a empresa? Como é que foi esse dia? Foi dia 31 de dezembro de 2021. A gente estava desesperada. A gente trabalhou com ceia de Natal e ceia de Réveillon e muitas coisas deram errado. A gente ficou muito chateada e aí no dia 31 a gente se olhou chorando e falou, eu não aguento mais. As duas, assim. A gente tá lidando com o nosso sonho, a gente acredita nisso aqui, mas ele não tá funcionando. E a gente já tinha tentado de tudo, então eu realmente sou da pessoa de tentar e aí se não der certo a gente desiste, mas primeiro eu vou tentar tudo que eu puder. E a gente tentou, a gente mudou o cardápio, a gente fez isso, mudou a parede, mudou a decoração. E nada estava funcionando, porque o nosso atendimento continuava ruim, porque a gente não conseguia produzir o suficiente. Então era o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Então, dia 31 de dezembro de 2021, a gente se olhou chorando e falou, não aguento mais. E aí a gente se organizou, né, para fechar em fevereiro. Então, avisar a equipe, para eles poderem também procurar outro emprego. E aí, no final de fevereiro, a gente fechou. Final de fevereiro de 2022. E aí, então, só para a gente poder pontuar, vamos lá. Horário,
Horário. Não tinha um horário fixo de funcionamento. Horário. Eram de vez em quando de manhã, de vez em quando à tarde. Sim, horário. foi uma coisa que a gente mudou. A questão financeira, não tinha uma ideia de quanto custavam os produtos, né, Sim, de quanto poderia cobrar. Fazer a ficha Faltou essa técnica questão. corretamente, até porque o preço dos insumos vem aumentando, né? Quando a gente começou em 2018, sei lá, o óleo era R$10, ou o óleo era R$1 e agora é R$10. Então mudou muito. Então fazer uma ficha técnica corretamente, tem a questão E aí a questão da operação, que vocês cuidavam de tudo sozinhas. Sim, delegar melhor, sair da operação, ficar na parte estratégica. Isso foi uma das coisas que envolve também a questão da equipe. Deixar tudo claro para a equipe, chegar com um regimento interno, saber como a empresa funciona. Então, mais um ponto, a equipe, né? A organização da equipe, né? A equipe, contratar melhor também, fazer uma contratação melhor, deixando tudo claro desde o começo, fazer treinamentos. Isso a gente não conseguia antes e agora a gente faz também. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com um especialista para entender exatamente onde foi que a Luana errou aí, deu uns vacilozinhos, né, Luana? Vários. Mas conseguiu consertar, a gente vai avaliar e também trazer dicas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos. Hoje estamos investigando os tropeços da Luana, que abriu um café vegano, mas teve de fechar as portas por 2 vezes em um intervalo de 2 anos. Onde foi que eu errei? Falta de planejamento, de metodologia de trabalho, falta de organização e no atendimento aos clientes. Os motivos que levaram a Luana a fechar o seu negócio por 2 vezes em um período de apenas 2 anos foram muitos. Mas, de fato, onde foi que ela errou? Vamos saber agora com Enio Pinto, economista e especialista do Sebrae no Distrito Federal. Lívia, Luana e todo mundo que tem ideia de empreender ou que já está estabelecido empreendendo. É crítico entender que as empresas existem para resolver problemas dos clientes. Portanto, foco absoluto no cliente. Entenda que um empreendimento como uma cafeteria, ele é o que a gente chama de um empreendimento de conveniência. As pessoas incluem aquele empreendimento na sua jornada diária. Uma cafeteria era o que a gente denomina aí um terceiro ambiente. Ela não é nem sua casa, nem seu escritório, mas é um terceiro ambiente onde você vai, tanto para entreter como para trabalhar. Você consegue até medir o sucesso de uma cafeteria quando você vê pessoas lá batendo um papo, descontraídas, pessoas lendo um jornal, uma revista, mas pessoas também com o notebook aberto trabalhando, reuniões de trabalho acontecendo dentro de uma cafeteria. Então entenda qual é o horário mais conveniente para o seu cliente e não para você e se adapte ao horário do seu cliente. O seu empreendimento precisa ser confiável. O cliente tem que saber que a partir de tal hora e até uma outra hora o seu empreendimento vai estar à disposição dele. De fato, se ocupar de questões operacionais, Luana, Lívia, é um erro sim, porque vai tomar tempo seu do que é de fato estratégico. Bota a tua energia, tua agenda naquilo que é muito estratégico, naquilo que é muito mais cérebro. Deixa a parte bíceps, a parte operacional, para o seu time. Delegue. Delegar é uma palavra mágica. No momento que você delega, você especializa uma pessoa, porque veja, antes você fazia tudo. Então você fazia um pouquinho de tudo, você não especializava em nada. No momento em que você delega a operação, por exemplo, manipulação e preparação dos pratos, para uma determinada pessoa, para um time, ele se especializa naquilo. E o outro ponto muito importante é que vai liberar a sua agenda para você cuidar daquilo que é mais estratégico, para você ter tempo para se capacitar, para visitar concorrentes, para interagir com novos fornecedores. Delegar é uma palavra mágica. Precificação não significa valor. Lembrem-se sempre, eu repito com muita recorrência, o cliente paga preço, mas quer receber valor. Ele paga preço, mas quer receber um benefício concreto, mas por meio de uma experiência memorável. Para você definir isso aí, vamos gravar aqui a regrinha dos 3 Cs. O primeiro C, o C de custo.
o seu preço tem que cobrir os custos de operação do seu empreendimento. Você vive do lucro. O terceiro C, o C de concorrência. Vamos fazer uma prospecção e ver o que os outros concorrentes estabelecidos no seu segmento estão praticando em termos de preço. E por fim, o terceiro C, o C de cliente. O que o seu cliente está disposto a pagar para você em troca de um benefício que ele está recebendo? Que experiência você cria para esse cliente ao ponto de poder exigir um preço maior ou menor? Lembre-se, preço é uma forma de se comunicar com o cliente. Pelo preço você diz se tem um negócio mais ou menos sofisticado, se tem um negócio mais ou menos especializado. Então guarde os 3 Cs: cobrir custos, ver o que a concorrência está praticando e se posicionar em relação a ela, e o terceiro C, ser cliente. Quanto ele está disposto a pagar em troca do valor que eu entrego. Padrão no cardápio, mais ou menos como a questão do horário, é ser confiável na visão do cliente. O cliente sabe que pedindo o prato X vai receber uma refeição com um determinado sabor e numa determinada quantidade. A outra questão relevante para o padrão do cardápio é que você vai conseguir precificar cada um dos pratos, porque você sabe a quantidade de matéria-prima, de insumos e de tempo necessário para preparo daquele prato. Um terceiro ponto crítico aí é a questão da velocidade de entrega. Muitas pessoas sentam no café e perguntam o que sai mais rápido. Eu estou com pressa, vai demorar? Se você tem um cardápio já prévio, pronto, você já deixa as coisas previamente elaboradas também. E você ganha muita velocidade na entrega e cria uma experiência mais positiva para o seu cliente. Uma empresa ela tem tanto uma missão, Lívia e Luana, quanto um propósito. Eu vou até dar o nosso exemplo aqui, Sebrae. A missão do Sebrae é atender empreendedores. É o que a gente faz. Mas o propósito é por que a gente faz. E a gente atende empreendedores porque a gente quer transformar vidas através do empreendedorismo. O seu café tem a mesma questão. A missão é resolver o problema de alimentação fora do lar. As pessoas estão fora de casa, precisam tomar um café, fazer um lanche, alguma coisa nessa linha. Mas o propósito, sendo inclusive uma cafeteria vegana, é qualidade de vida, é saúde. Você tem que comunicar isso para o seu cliente para que ele de fato entenda que está pagando preço, mas está recebendo muito mais por isso. Olha, o time é crítico no pequeno empreendimento. O time ele está no que a gente chama de hora da verdade, que é o olho no olho com o cliente, é aquele momento mágico ao qual você se preparou para ele. Veja, você monta todo um ambiente adequado, se preocupa com cardápio, com qualidade da matéria-prima, dos insumos, faz marketing, divulgação, faz um investimento enorme no seu empreendimento. E aí, aquela pessoa que de alguma forma é uma embaixadora da sua marca, que é o seu atendente, não está devidamente preparado. Então é fundamental que ele inclusive seja adepto do veganismo, que ele também tenha essa prática, esse hábito, esse estilo de vida, para que ele possa atender da melhor maneira possível o cliente, para que ele possa inclusive explicar os benefícios de cada um daqueles pratos, como eles são formulados, elaborados, como é feita a manipulação de tudo que você serve. Os empreendedores, historicamente a gente sabe, eles têm em média até 2 resultados negativos para de fato emplacar um resultado positivo. Quando você está empreendendo, quebrar, falir, não é uma coisa necessariamente ruim. A gente aprende com os resultados e muitas vezes os resultados positivos, eles camuflam algumas fragilidades que você precisa elaborar. Quando você quebra, fecha, encerra a atividade de um empreendimento, o aprendizado é muito mais contundente e vai ficar muito mais marcado em você. E aí esse aprendizado é combustível para você ir à frente e tentar um novo empreendimento, já corrigindo tudo que você fez de desacerto no passado. Então, lembrem-se, os empreendedores de sucesso, em média, têm até 2 fracassos até de fato emplacar um sucesso contundente. Bom, agora a gente tá na Casinha Café, hein, Lu? Reabriu, aprendeu com as dicas. Qual que é a diferença agora da Casinha Café de hoje para aquela que vocês fecharam?
Olha, eu acho que a primeira coisa importante foi procurar ajuda. A gente conversou com outros restaurantes, veganos e não veganos também, de pessoas que já estão aí no mercado há muito tempo. A gente procurou consultoria, né? Consultoria financeira, consultoria de negócios. Conversamos muito e agora a gente arrumou a questão financeira, a gente reduziu o cardápio. Realmente a gente ficou com os melhores, a gente faz ficha técnica, se vai incluir ou tirar alguma coisa, a gente analisa friamente. Então só para a gente pontuar, para a gente ir devagarzinho. Tá bom. Então a primeira coisa, vocês procuraram ajuda, se especializaram, organizaram a empresa. O cardápio era muito grande, não tinha um padrão, né, de cardápio, agora tem um padrão de cardápio, não é isso? Sim, é um cardápio fixo mesmo, a gente não fica trocando ele toda hora, não fica criando coisas novas toda hora. E quando a gente quer criar uma coisa nova, a gente tira uma outra, a gente faz a ficha técnica antes para ver se o preço vai ser acessível, se vai ser interessante. A gente faz enquete com os nossos clientes para saber se realmente é aquilo que eles querem. Porque antes a gente colocava o que a gente queria, o que a gente achava gostoso, a gente testava uma coisa, vamos veganizar tudo. E agora não, a gente faz o que eles pedem. Então isso também dá muito certo. E o horário? Agora o horário tá fixo. A gente funciona todos os dias agora, não tem horário de fechar no meio da tarde. Então a gente funciona de meio-dia às 8, de segunda a sexta. E no final de semana tem o brunch de 10h30 às 4, fixo, não muda. Então não gera mais essa frustração dos clientes. Hoje um negócio de sucesso. Hoje sim, hoje dá certo. Lu, obrigado pela sua participação com a gente, viu? Obrigado por contar a sua história. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Onde foi que eu errei termina aqui. E a gente se encontra na próxima semana investigando mais uma empresa que por alguns motivos não deu certo. E é claro, sempre trazendo dicas. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.